Oi, gente, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais um episódio do Descomplica Ped. Eu sou a doutora Gladma, pediatra, professora e coordenadora da disciplina de Saúde da Criança e do Adolescente da Unifacig, em Manhuaçu, Minas Gerais. Também sou intensivista pediátrica e junto com a turma de medicina e com outros colegas pediatras, nós estamos aqui com esse canal para a gente trazer muito conteúdo bacana para vocês, tá? E hoje nós vamos falar sobre a asma e nós vamos falar sobre o tratamento da exacerbação das crises de asma. Hoje nós temos a classificação das crises de asma, do tratamento, como que você vai tratar uma crise de asma leve, moderada, grave, tá? E a coisa mais importante para mim aqui nesse vídeo, gente, é que se você, mamãe, papai, cuidador, tem alguma criança com asma, que você possa aderir ao tratamento, tá? Não tenha medo do tratamento, faça o acompanhamento com o pediatra. Muitas vezes é preciso também o acompanhamento do pneumopediatra, tá? Então, eu deixo esse vídeo aí pra vocês, ó, e um beijo da tia Gladma. Ah, só pra lembrar, me siga aqui nas minhas redes sociais, ó. Aqui tá o meu @, tá bom? Beijo! Olá, meu nome é Ana Flávia, sou aluna da doutora Gladma, aqui no Centro Universitário da Unifacig, 10º período. E hoje aqui no Descomplica Ped a gente vai falar sobre o manejo da crise asmática na pediatria. Então, antes de tudo, o que é a asma? A asma, ela é a obstrução reversível das vias aéreas inferiores, ou seja, do pulmão, da traqueia, dos brônquios, dos alvéolos pulmonares e dos bronquíolos, né? Então, essa obstrução, ela causa uma inflamação crônica nessas vias aéreas. E a obstrução, ela pode ocorrer de forma espontânea ou após o uso de alguma medicação. E a gente tem que lembrar que a asma, ela é uma doença episódica, ou seja, ela é reversível, né? Os sintomas dela são intermitentes, eles não são contínuos. Então, tem uma fase aguda e uma sintomática, né? E uma fase assintomática. E o que é a obstrução das vias aéreas inferiores, né? Como que ocorre? Então, eu vou ter o aumento da resistência do ar, causando uma redução do calibre das vias respiratórias condutoras. Tudo isso graças a essa inflamação crônica contínua. Isso vai gerar o edema das mucosas, né? Então, a minha mucosa ela vai ficar mais espessa e mais estreita. Vou ter uma hipersecreção de muco, ou seja, eu tenho um aumento da produção de muco. Esse aumento, né, ele leva à obstrução do lúmen e vou ter a constrição do músculo liso, né? Então, o músculo liso vai contrair, com isso a passagem de ar vai ficar mais difícil. Esse é o famoso, né, que as mães chegam no ponto-socorro queixando, né? Ah, meu filho tá chiando, tá igual um gato miando, né? Tudo isso é por conta da constrição do músculo liso. Sobre a asma, a gente tem que relembrar que os fatores de risco, que é, né, ter casos na família, principalmente de parentes primeiro grau, né, pais, irmãos, de asma ou de rinite, exposição a alérgeno e ou irritantes, ou seja, poeira, fumaça, ácaro, tabagismo, cheiros fortes, mas na população pediátrica o fator de risco principal é a alergia. E os sintomas? Os sintomas é uma tosse seca, mais noturna, a dispneia, que é o encurtamento da respiração, né? Ou seja, vou ter uma falta de ar após uma atividade física, uma infecção viral, até mesmo risada, mudanças de clima, exposição aos alérgenos, e também vai ter dor ou opressão no peito, né? Esse desconforto torácico e a sibilância. E a crise asmática? A crise asmática, então, é quando eu vou ter a exacerbação aguda desses sintomas que eu acabei de falar da asma. Vai ocorrer quando eu tenho uma exposição a alérgeno, mudanças sazonais, ou seja, sair do verão, fui para o inverno, quando o paciente ele tem asma, mas ele não tem uma boa adesão ao tratamento, após uma infecção aguda das vias superiores, entre tantos outros critérios. E lembrar que a crise asmática, ela é dividida em leve, moderada e grave. E quando o meu paciente chega no meu pronto-socorro, eu tenho que saber fazer essa diferenciação entre leve, moderada e grave, porque é o que vai conduzir o meu manejo. Essa classificação da crise asmática, ela é classificada de acordo com o grau de hipóxia, ou seja, né, quando eu tenho essa baixa quantidade de oxigênio no sangue, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a cianose, então quando a pele fica mais azulada nas extremidades, quando o paciente tem esforço respiratório, ou seja, ele faz uso, né, da musculatura acessória, ele tem um batimento de asa nasal, retração
da fúrcula, tiragem intercostal, quando meu paciente ele já está tendo uma alteração neurológica, então ele está agitado, sonolento, letárgico. Então, tudo isso são critérios para a gente avaliar, classificar a crise asmática. Então, na crise asmática leve, eu não vou ter presença da dispneia, não vou ter falta de ar. Meu paciente deambula, consegue andar, mas ele prefere ficar deitado. Aqui ele consegue falar frases completas, tá? Bom nível de consciência, mas também pode estar agitado. Não faz uso de musculatura acessória, ou se faz algo mais leve, sibila também, mas mais no final da expiração. Frequência respiratória está aumentada, não tem taquicardíaca, está com a frequência cardíaca menor de 100 batimentos por minuto e está saturando normal, né, acima de 95%. Já na crise asmática moderada, meu paciente já vai ter dispneia. Dispneia ao falar, o lactente ele vai ter um choro mais curto, o paciente tem dificuldade de se alimentar e aqui ele já não consegue ficar deitado, ele prefere ficar sentado. Vai falar frases incompletas e aqui ele também vai estar mais agitado e vai fazer uso de musculatura acessória como retração. Vai ter sibilos, vai ter frequência respiratória também aumentada e aqui já vai começar a ter um ataque cardíaco entre 100 a 120 batimentos por minuto e aqui vai começar a ter uma dessaturação. Então, a saturação de oxigênio vai estar entre 91 a 95%. Já o meu paciente, né, com a crise asmática grave, se eu tiver apenas um desses fatores, eu já classifico como grave. Que é o quê? É dispneia em repouso, meu paciente para de se alimentar, ele prefere ficar numa posição semi-sentada, ele já não consegue ficar sentado e nem deitado, já não fala mais frases, aqui ele vai apenas soltar palavras, vai fazer bastante uso da musculatura acessória, tem sibilos importantes, aqui ele já vai ter uma taquipneia, então a frequência respiratória acima de 30, taquicardia também acima de 120, e aqui ele já vai ter uma dessaturação importante, menor que 90%. Disso, né, de eu saber avaliar o paciente que chega no pronto-socorro, na crise asmática, se ela é leve, moderada, grave, eu tenho que estar atenta aos critérios de gravidade, ou seja, são os sinais de alarme que indicam a falência respiratória iminente. Esse meu paciente, ele tem ameaça à vida. Então, esse meu paciente, o que ele vai apresentar? Vai apresentar um tórax silencioso, que é quando eu já não escuto mais sibilo nem murmúrio vescular. Praticamente não passa mais ar naquele pulmão. Quando o meu paciente ele tem um esforço respiratório grave, importante, uma dessaturação importante, menor que 90% ou menor que 92% em pacientes menores de 5 anos de idade, taquicardia e bradicardia, tem alteração do nível de consciente, então meu paciente que consciência. Meu paciente que ele está muito agitado, muito sonolento, letárgico, tem presença de cianose, frases intercortadas, ou seja, palavras, e tem uma respiração tóraco-abdominal paradoxal, ou seja, que eu não vou ter mais um movimento sincronizado do tórax do abdômen, como ocorre na respiração normal. Aqui o tórax vai expandir, o abdômen vai retrair, ou vice-versa. Esses pacientes são crises gravíssimas, né? Eles têm indicação de irem para uma UTI. Então, tem que estar atento a esses pacientes, porque ele tem ameaça iminente à vida. Sobre o manejo da crise asmática. Ok, meu paciente chegou lá, eu classifiquei ele na crise asmática, leve, moderada, grave. Ele vai ser manejado dessa forma. Eu vou administrar nele beta-agonista de curtação, ou seja, salbutamol, fenoterol, terbutalina, 4 a 10 puffs, né? Vou fazer ciclos de 20 e 20 minutos na primeira hora, ou seja, vou fazer 3 ciclos na primeira hora de 4 a 10 puffs. Vou entrar já com corticoide sistêmico. Meu corticoide sistêmico ele pode ser oral ou intravenoso. Aqui vai depender do seu paciente. Você vê que seu paciente ele não tem tanto desconforto respiratório, ele consegue engolir o comprimido, então você vai preferir pelo comprimido, se não pela via intravenosa. Mas não tem assim relação de o intravenoso é melhor do que o oral. Não, mas se você puder, sempre prevenir a via oral. Na via oral, então, eu vou administrar prednisolona ou na intravenosa, metilprednisolona. E, claro, suplementação de oxigênio, se eu ver que tem necessidade. E aqui é importante que eu tenho que ter essa meta de saturação na minha mente. Paciente até 11 anos de idade tem que ter saturação entre 94% e 98%, e crianças maior de 11 anos de idade pode manter a saturação entre 93% a 95%. É importante o quê? O paciente chegou, classifiquei a crise, fiz esse manejo, vou dar alta para ele. Ele tem que ir para casa com essas medicações que foi feito o manejo.
E, claro, orientar retornos piora dos sintomas e também orientar, procurar um pneumologista para fazer o ajuste da dose que ele já toma em casa ou iniciar uma medicação se ele ainda não faz uso. Beleza, meu paciente, ele fez todo esse manejo, mas ele ainda continua grave ou então teve uma baixa resposta à terapia inicial. O que eu vou fazer com esse meu paciente? Eu já vou entrar com os fármacos de emergência, na crise mais grave, que no caso é o brometo de ipratrópio e o sulfato de magnésio intravenoso. Esse medicamento eu só posso usar na crise grave e que tem ameaça à vida, tá? Se o paciente está leve, moderado ou grave, mas ele ainda teve resposta àquele manejo da crise anteriormente, eu não entro com essa medicação. Lembrar que o sulfato de magnésio, a dose máxima dele é de 2 gramas e ele deve ser feito em uma infusão lenta, de 20 a 60 minutos. E no caso, eu vou entrar com essa medicação por quê? Porque o paciente, ele continua grave, ou então teve piores sintomas, ou seja, eu tô vendo que aquele paciente está com uma hipoxemia persistente. Eu tenho que avaliar aqui se meu paciente precisa de evoluir para uma VNI, ou então ser entubado, ele não está saturando bem. E claro, lembrar que o sulfato de magnésio, ele deprime o sistema nervoso central, levando à hipotensão. Então, esse meu paciente, ele tem que estar o tempo todo monitorado e sendo reavaliado. Então, aqui é o resumo, né, da crise asmática. O que eu tenho que ter em mente da crise asmática? Eu tenho que ter em mente que a crise asmática, ela é uma exacerbação aguda dos sintomas da asma. Os fatores de risco que podem levar a essa exacerbação são os alérgicos, mudança climática e a má adesão ao tratamento. Eu tenho que saber classificar a crise asmática para eu fazer o manejo dela, entre leve, moderada e grave. E claro, eu também tenho que saber classificar, né, avaliar os sintomas que demonstram que esse meu paciente ele tem uma falência respiratória iminente. Que são quais? Tórax silencioso, um ataque cardíaco ou bradicardia importante, alteração do nível de consciência e fase entrecortados. E também ter o tratamento na minha mente. Então, uma crise asmática leve a moderada, eu vou fazer um beta-agonista de curtação, de 4 a 10 puffs de 20 em 20 minutos em 1 hora, prednisolona, sempre via oral, se possível, e o alvo de saturação entre 94% a 98%. E sempre avaliar esse paciente depois do tratamento. Já meu paciente grave, eu vou fazer todo esse manejo e ainda vou adicionar o ipatrópio ou sulfato de magnésio. E, claro, avaliar a necessidade de transferir para a unidade de cuidado agudo. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham em mente essa questão, né, dos sinais da crise asmática. Tem que saber classificar entre leve, moderada a grave e principalmente identificar os sinais de falência respiratória, porque esse paciente ele tem que proteir, avaliar se o paciente precisa de VNI ou UTI ou IOT, né, intubação, e claro, sempre avaliar esse paciente. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e muito obrigada. E essas são as minhas referências.